Vamos começar então hoje, dia 16 de abril, as atividades da nossa apostila complementar. Aqui nós temos uma história em quadrinhos que você vai ler pelo celular para poder responder as perguntas. O número 1, aqui é só para ler. O número 1 está assim: a expressão da menina no quadrinho 5 demonstra que ela estava, então você vai lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Esse quadrinho aqui, o último. Você vai ver como é que está o rostinho dela. Se ela estiver triste, você vai escrever no seu caderno aqui no número 1, triste. Se estiver animada, escreve animada, desanimada, desanimada ou arrependida. Você vai escrever qual é a resposta certa no seu caderno, colocando lá página 11, fazendo o cabeçalho do dia 16 de abril, que é hoje. Número 2, leia as palavras que Suriá usou para criar sua poesia. Suriá é a menininha da história em quadrinhos. Você vai ler camelo, cotovelo, cabelo, novelo. Só para ler. Depois, número 3. O que essas palavras têm em comum? Você vai olhar o que está se repetindo em todas as palavras. Ó, camelo, cotovelo, cabelo, novelo. Vê o final de cada palavra e vê o que está acontecendo em todas elas, para poder escrever aqui na linha do seu caderno número 3. Número 4. Quais são as últimas 3 letras de cada palavra? Você vai anotar no seu caderno, no número 4, as últimas 3 letras de cada palavra que está aqui, no número 2. E número 5. Essas palavras terminam com sons iguais. Isso faz com que essas palavras rimem umas com as outras. Lembra quando a gente falou de poesia, que a gente falou das palavras que rimam, porque ela termina com o mesmo som? Pé rima com café, avião rima com limão, porque terminam iguais. Assim aconteceu com essas palavras. E aqui você tá, aqui no número 5 continua assim: marque a opção que rima com a imagem em destaque. Aqui nós temos a imagem que é uma bola. Bola rima com rato? Bola rima com cola? Bola rima com elefante? A palavra que rima com bola você vai escrever lá no número 5 na linha do seu caderno. Na próxima página nós temos outra história em quadrinhos agora do Garfield. Essa é uma tirinha do gato Garfield. O gato Garfield é estrela de umas tirinhas mais famosas da história, sendo publicado em 2.570 jornais de todo o mundo. Antes de iniciar um texto, é importante planejar o que você vai escrever. Para ajudar nesse planejamento, converse com seus familiares sobre essa tirinha e responda as perguntas a seguir. Primeiro, você vai observar tudo o que está acontecendo aqui, para depois responder as perguntas. Letra A. Que título você daria para essa tirinha? Olha bem o que está acontecendo, porque aqui não tem um nome para essa historinha. Você vai criar o nome que você quiser, de acordo com o que está aqui, e vai escrever na linha do seu caderno. Coloca lá, página 12, letra A. Letra B. Onde o Garfield está? O que ele está fazendo? Você vai responder também na linha do seu caderno. Letra C. O que você acha que o dono do Garfield fez para conseguir deitar na rede no lugar dele? O que será que ele falou aqui, ó? Porque não tem balãozinho. Você vai usar a sua imaginação. O que será que ele está falando aqui para tirar o Garfield da rede para ficar no lugar dele? O que será que ele inventou para o Garfield? Letra D. O último quadrinho demonstra que Garfield não estava satisfeito. Por quê? Olha bem para a carinha dele aqui, ó. Ele está com uma raiva porque tomaram o lugar dele. Você vai escrever aqui na linha da letra D. E a última, letra E. A expressão no rosto do dono do Garfield no último quadrinho indica que ele está... Você vai olhar para cá, ó, ver como é que tá a carinha dele, o dono. E aí você vai escrever o que você acha que ele está sentindo aqui com essa carinha. Agora que você já conversou com seus familiares e respondeu as perguntas, você já tem um roteiro para a escrita da primeira versão do seu texto. Utilize uma folha de rascunho observando a tirinha do Garfield e escreva uma história com início, meio. Na folha atrás continua agora o terceiro passo. O primeiro, vamos voltar lá só para a gente lembrar. O primeiro passo era para você responder as perguntas observando a tirinha do Garfield. O segundo passo é para você escrever uma historinha numa folha de rascunho, não na folha do seu caderno ainda.
Você vai criar uma história, porque se você errar, você está na folha de rascunho, você pode refazer. Tem a historinha com início, meio e fim. Aí, o terceiro passo, após escrever a primeira versão, que foi aquela no rascunho do seu texto, releia-o com a ajuda de um familiar e faça a revisão. Observe se você escreveu as palavras corretamente, iniciou as frases com letra maiúscula e finalizou com ponto, escreveu uma história com início, meio e fim. Pede ajuda de alguém na sua casa para fazer a sua historinha. Depois que viu que está tudo certinho, vem o último passo. Agora sim, você vai tirar a sua historinha do rascunho e vai passar para as linhas do seu caderno. Agora que você já corrigiu seu texto, com a ajuda de um familiar, escreva a versão final. Lembre-se de criar um título para a sua história. Então, você vai escrever lá o que está acontecendo na primeira tirinha, na segunda, na terceira e na quarta, de acordo com tudo aquilo que você viu aqui, ó, porque não tem balãozinho. Você vai ter que criar sua própria história em cima da história em quadrinhos do Garfield. Ok? Crie uma história bem legal, hein? Aqui nós temos outro poema. Lembra dos poemas? Que ele tem as estrofes, tem os versinhos, as palavras rimam. E aqui nós temos o número 1. Leia com seus familiares o poema a seguir. Dica: leia primeiro em voz baixa. Depois treine a leitura em frente ao espelho e prepare um lindo recital para seus familiares. As borboletas, brancas, azuis, amarelas e pretas, brincam na luz as belas borboletas. Borboletas brancas são alegres e francas. Borboletas azuis gostam muito de luz. As amarelinhas são tão bonitinhas e as pretas então, ó que escuridão! Aí você vai vai desenhar o que você achou desse poema, né? O número 1 era só para ler, não precisa botar no seu caderno. Você coloca a partir do número 2 e desenha o que você achou desse poema. Aqui vem as perguntas sobre o poema. Número 1, qual é o assunto do texto? Sobre o que aquele poema está falando? Número 2, como são as borboletas brancas? Você pode voltar lá e tá aqui, ó, borboletas brancas são alegres e francas. É só você tirar do poema e passar para a linha do número 2. Número 3, pinte cada borboleta com a sua cor correspondente. Você pode desenhar a borboleta no seu caderno, porque a borboleta é fácil de desenhar. E escrever, gostam muito de luz. Você volta lá no poema, ó, gostam muito de luz, borboletas azuis. Então, você vai ter que pintar essa daqui que tá com essa frase de luz, gostam muito de luz, de azul. Ó que escuridão! Aí você pode voltar lá aqui, ó. Ó que escuridão! E as pretas, então. Então, são as borboletas pretas. Essa daqui você vai pintar de preta. São tão bonitinhas. Aí você vai ver no poema. Cadê? As amarelinhas são tão bonitinhas. Então, essa que são tão bonitinhas é a amarelinha. Você vai pintar de amarelo. E a última página de hoje, número 1. Organize as sílabas e forme palavras. As sílabas estão embaralhadas. Le, bo, bor, tá. Você vai ver que palavra é essa, organizar para escrever no seu caderno. Zul, a. Cabran. La, maré, a. Você vai escrever em cada linha do seu caderno número 1 a palavra certa. E aqui são as palavras de uma frase. Aqui as sílabas que estão embaralhadas. Aqui são as palavras. Você vai organizar para formar agora a frase. Borboleta a alto voou. Primeira frase está embolada. Você vai ter que organizar para formar a frase certa. Medo tem da escuridão ele. Sol, céu, o, brilhou no. Dica: a primeira palavra começa com letra maiúscula. As frases terminam com ponto final. Então, quem está com letra maiúscula, você já sabe que vem na frente. Quem está com ponto final, está com pontinho, claro que é a última palavra, porque está terminando a frase.